Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, vamos analisar o caderno de número 7, com um tema que parece super técnico, mas na verdade é a pura essência da atividade notarial. Escritura sem efeito, ato incompleto e ato não subscrito. Exato. Vamos, assim, seguir a vida de uma escritura, desde a esperança do seu nascimento até, os dramas que podem levar à sua morte prematura, e vamos descobrir como o tabelião atua quase como um médico legista, sabe? Atestando o óbito de um ato que, na verdade, nunca chegou a ter vida jurídica. Essa analogia é perfeita, realmente. A nossa missão hoje é exatamente essa, mapear o DNA do ato notarial para a gente entender por que alguns nascem com plena saúde jurídica e outros, por algum motivo, não completam a gestação. E isso é fundamental. Dominar essa fronteira entre o que existe e o que não existe para o direito é vital. Não só para a prática diária, mas também porque é um prato cheio para bancas examinadoras, né? A FGV adora testar essa precisão conceitual. Ok, então vamos desempacotar isso. Se a gente vai falar do nascimento de uma escritura, precisamos começar pelo começo. O professor Lessa, no material, descreve o que a doutrina chama de ciclo de formação do ato notarial. Parece que tudo começa de um jeito bem simples, né? Alguém chega no balcão do cartório e faz um pedido. Exatamente. Essa é a primeira fase, a rogação ou recepção. É a manifestação inicial de vontade. A partir daí, o tabelião assume o controle. Ele faz a qualificação jurídica, ou seja, ele analisa se o pedido é legalmente viável e, em caso positivo, parte para a segunda fase. A escrita em si. A instrumentalização. É aqui que a vontade do cliente começa a tomar forma, sendo redigida no livro de notas. Certo, então o pedido foi feito e o texto foi escrito. Mas isso ainda não é uma escritura. Imagino que as partes precisem concordar com o que foi escrito ali. Precisamente, essa é a terceira fase, a da leitura e consentimento. O tabelião lê o ato em voz alta, explica o conteúdo, as consequências jurídicas, as partes então dão o seu ok, né? Confirmam que aquele texto é o espelho fiel do negócio que elas querem celebrar. E aí vem o momento decisivo. O gran finale. A quarta e decisiva fase, a subscrição e encerramento. Primeiro, as partes e eventuais testemunhas assinam. Mas o ato só atinge a perfeição jurídica, ele só nasce para o mundo do direito com o último toque, a assinatura do tabelião. Ah, então é essa assinatura? É essa assinatura que confere fé pública, que transforma um pedaço de papel com assinaturas em um instrumento público autêntico. Sem ela, o ciclo não se fecha. Então, essa assinatura do tabelião é o que realmente, assim, dá vida ao documento. Antes disso, por mais bem escrito que esteja e mesmo com a assinatura de todo mundo, ele é só um rascunho de luxo no livro oficial. Exatamente. É um projeto, uma minuta. E é a interrupção desse ciclo que abre a porta para o nosso tema principal. Se, por qualquer razão, o processo para antes da assinatura final do tabelião, temos o que chamamos de ato incompleto. Que é o ato não subscrito, por exemplo. Isso, cuja forma mais comum é o ato não subscrito. E juridicamente, qual o status desse ato incompleto? Ele é inválido? Anulável? O que ele é? Ele é algo muito mais radical. Ele é juridicamente inexistente. 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 A gente pode até usar a famosa escada pontiana, que o professor Lessa menciona. Pense nela como, sei lá, um videogame de 3 fases, para um ato ser válido. A primeira fase é a da existência. Certo. O nosso ato, sem todas as assinaturas, especialmente a do tabelião, nem consegue carregar a tela inicial do jogo. Ele é um game over antes mesmo de começar. Ele não chega a existir no plano jurídico. Nossa, que imagem forte. Game over antes de começar. E quais são as consequências práticas disso, se ele não existe, então? Então ele não produz efeito algum, não se pode emitir um traslado ou uma certidão de inteiro teor desse ato e, obviamente, ele não pode ser levado a registro no cartório de imóveis, por exemplo. É um nada jurídico. Entendi. E o material traz uma nota do doutrinador que reforça um ponto crucial.
Mesmo que comprador e vendedor tenham assinado, se faltar a assinatura do tabelião, o ato continua inexistente. Sem a fé pública, ele é considerado apócrifo no sentido notarial, ou seja, sem autenticidade. Entendi. A assinatura do tabelião não é um mero carimbo burocrático, é o que injeta a alma pública no documento. Mas isso me leva a uma questão prática. Se o ato foi escrito no livro, ele ocupou uma folha, um número de ordem. O que o tabelião faz com esse ato fantasma? Não pode simplesmente arrancar a página, certo? De forma alguma. Arrancar a folha ou rasurar o ato poderia inclusive configurar crime de supressão de documento. A integridade do livro notarial é sagrada. E é aí que entra a declaração sem efeito. Exatamente. É a ferramenta do tabelião para sepultar oficialmente aquele ato que não nasceu. Ele lança um termo ou um carimbo no próprio ato, datado e assinado, informando que aquele instrumento está inutilizado e, muito importante, o porquê. E quais seriam os motivos mais comuns para isso acontecer na prática? O material do professor Lessa lista alguns cenários clássicos. Pode ser um simples erro material na digitação, percebido antes das assinaturas, o tabelião simplesmente declara aquele sem efeito e lavra o ato correto na folha seguinte. Faz sentido. Outro caso muito comum é a desistência das partes. O ato é lido, está perfeito, mas na hora de assinar alguém muda de ideia. E por fim, uma hipótese muito frequente: o decurso do prazo. Uma das partes não estava presente e tinha um prazo, geralmente de 30 dias, para comparecer e assinar. Se ela não aparece, O ato não pode ficar aberto para sempre. não pode. O tabelião precisa encerrar a questão, declarando-o sem efeito. Essa questão do prazo me parece fundamental para a organização do tabelião. Deixar atos em aberto indefinidamente deve ser um risco administrativo enorme. Gigantesco. Gera incerteza, desorganização, tudo que é o oposto da função notarial. Manter um controle rigoroso desses atos pendentes é sinal de boa gestão, sabe? Lembro de um caso em que uma escritura de doação complexa foi preparada, mas um dos filhos que precisava concordar estava no exterior. E aí? O prazo de 30 dias passou, a comunicação não fluiu e fomos obrigados a declarar o ato sem efeito. Meses depois, a família se resolveu e voltou para fazer tudo de novo. O procedimento protegeu todo mundo, evitando que um ato ficasse congelado no tempo, gerando uma falsa expectativa. Claro. E essa situação toda tem implicações financeiras, obviamente. Se o negócio não aconteceu, como fica a questão dos impostos, como o ITBI ou ITCMD, que talvez já tenham sido pagos? Ótimo ponto. Como o ato é juridicamente inexistente, o fato gerador do imposto, a transmissão da propriedade nunca ocorreu, portanto, nenhum imposto é devido. E se a parte já pagou? Se a guia já foi paga antecipadamente, a parte tem o direito de pedir a restituição do valor à prefeitura ou ao Estado. O cartório, inclusive, pode fornecer uma certidão explicando que o ato foi declarado sem efeito, para instruir esse pedido. E os emolumentos do cartório? O tabelião trabalhou, analisou documentos, redigiu o ato. Se o cliente desiste no final, o cartório fica sem receber nada. Do ponto de vista do cliente, pode parecer uma cobrança por um serviço que não foi entregue? Essa é uma excelente pergunta, e a resposta depende da legislação de custas de cada estado. Mas a regra geral, e o princípio por trás dela, é que o serviço notarial não se resume à assinatura final. Ele envolve análise jurídica, orientação, redação. Todo um trabalho prévio. Um trabalho enorme. Se tudo isso foi feito e a não conclusão do ato se deu por culpa ou desistência da parte, é justo que o tabelião seja remunerado parcialmente. Geralmente, as normas estaduais prevêem a cobrança de 1/3 ou alguma fração do valor total dos emolumentos, justamente para cobrir esse serviço de qualificação que foi prestado. Faz sentido. O valor foi gerado, mesmo que o produto final não tenha se concretizado. E toda essa lógica do livro físico, da folha, carimbada, como ela se aplica ao mundo digital, ao e-notariado? Como se declara sem efeito um ato que existe só como um fluxo de dados? A lógica é exatamente a mesma, só muda a ferramenta. No ambiente digital, temos a matrícula notarial eletrônica, a MNE. Quando uma escritura eletrônica é gerada, um fluxo de assinaturas digitais é iniciado. Se esse fluxo expira, Que também é uns 30 dias. também, geralmente em 30 dias,
Sem que todos tenham assinado digitalmente, o sistema exige que o tabelião cancele o ato e o marque como sem efeito. Essa informação é enviada à Sensec, que é o grande banco de dados que centraliza as informações de todos os cartórios do Brasil, justificando a quebra na sequência numérica dos atos daquela serventia. Aqui é onde a precisão técnica se torna crucial e é onde eu imagino que as bancas de concurso se deliciam. Qual é a diferença fundamental entre declarar um ato sem efeito, reconhecer que um ato é nulo e realizar um cancelamento? Essa distinção é a alma do tema. Vamos usar uma analogia para facilitar. Pense numa padaria. Um ato declarado sem efeito é como uma receita de bolo que foi preparada, os ingredientes misturados, mas a massa nunca foi ao forno. Ah, boa! Ela não virou um bolo. Você não pode consertar a massa. Você a descarta e começa de novo. O ato não nasceu. Por isso, o próprio tabelião, de ofício, declara sua inutilidade. Ótimo. E o ato nulo? O ato nulo ou anulável é um bolo que foi assado e saiu do forno, mas foi feito com sal em vez de açúcar. Ele existe, está pronto, tem a aparência de um bolo, mas possui um defeito fatal na sua essência. Ele nasceu, mas nasceu doente. E aí precisa de um processo mais formal para lidar com ele? Exato. Precisa de uma decisão judicial para declarar a nulidade ou uma nova escritura para corrigi-lo, que é a re-ratificação, ou desfazê-lo, o distrato. Entendi. O ponto-chave, então, é que o tabelião não pode chegar nesse bolo assado com sal e simplesmente carimbar sem efeito e jogar no lixo. Exatamente. O tabelião nunca pode declarar sem efeito uma escritura que ele já assinou e encerrou. Uma vez que ele apôs sua assinatura final, o ato ganhou vida própria e se tornou, em princípio, imutável administrativamente. Tentar anular esse ato, de ofício, seria uma usurpação da função do Poder Judiciário. Essa distinção me leva direto para a pegadinha da FGV que o professor Lessa destaca no material. É um cenário quase de filme. Um tabelião lavra uma escritura de compra e venda. Comprador e vendedor, felizes, assinam o documento. Mas o tabelião, num lapso, esquece de colocar sua assinatura final e tragicamente falece no dia seguinte. O que acontece com essa escritura? Que cenário dramático, não é? E a resposta testa exatamente o que acabamos de discutir. Juridicamente, é como se aquelas pessoas nunca tivessem se encontrado no cartório. Todo o esforço, a negociação, tudo vira pó. A resposta técnica é que o ato é inexistente por falta de fé pública. Mas espere, isso parece contraintuitivo. Se todas as partes, que são as donas do negócio, assinaram e concordaram, por que a ausência de uma única assinatura do tabelião tem um peso tão absoluto? O tabelião substituto que assume no dia seguinte não pode simplesmente assinar por ele e validar o ato? Em regra, não. E essa é a beleza e o rigor do sistema. A fé pública é pessoal e intransferível. Ela pertence ao tabelião que presidiu o ato, que ouviu as partes, que aferiu a capacidade delas e redigiu suas vontades. O substituto não presenciou nada daquilo. Ele não pode atestar o que não viu. Exato. Ele não pode emprestar sua fé pública a um ato que não conduziu. A doutrina majoritária é firme. Sem a assinatura do tabelião que presidiu o ato, a escritura não nasceu. A banca da FGV adora explorar essa linha tênue entre a inexistência, que é a falta de um elemento essencial, e a nulidade, que é um vício em um ato que existiu. Aquele ato no cenário proposto nunca existiu como documento público. Incrível. Para fixar tudo isso, vamos fazer uma revisão no estilo de fichamento estratégico do projeto ENAC Turbo. Acho que ajuda a consolidar os pontos-chave. Ótima ideia. Primeiro ponto, o mais fundamental: existência. O ato notarial só ganha vida com a assinatura de todas as partes e, crucialmente, do tabelião. É um evento complexo. Segundo, o momento do sem efeito. Essa declaração só pode ser feita antes do encerramento do ato pela assinatura do tabelião. Depois disso, o ato se torna imutável pela via administrativa. Terceiro, uma proibição absoluta. É vedado rasurar, usar corretivo líquido ou, o pior de todos, arrancar a folha do livro. O ato incompleto deve permanecer lá,
legível, mas com a anotação que o inutilizou. Quarto, prazo comum. A maioria das normas estaduais fixa um limite, geralmente de 30 dias, para colher todas as assinaturas. Se o prazo expirar, o tabelião tem o dever de declarar o ato sem efeito para manter o acervo em ordem. Quinto, sobre translado. É expressamente proibido expedir traslado ou certidão de inteiro teor de um ato declarado sem efeito. Afinal, não há o que se copiar, pois não existe um título válido. Sexto, a consequência tributária. Tributos. Um ato sem efeito não gera o fato gerador do ITBI ou ITCMD, pois a transmissão de patrimônio que justificaria o imposto simplesmente não ocorreu. Sétimo, emolumentos. A cobrança parcial é possível e, em geral, devida, se a não conclusão do ato decorrer de desistência da parte. Isso remunera o trabalho de qualificação já realizado pelo tabelião. Oitavo, um alerta sobre responsabilidade. Manter atos abertos, pendentes de assinatura, por tempo indefinido, é uma falha de gestão que gera responsabilidade administrativa para o tabelião. E, por último, nono ponto, comunicações. O ato declarado sem efeito precisa ser comunicado aos órgãos de controle, como a SENSEC, para justificar a falha na sequência numérica dos atos daquele cartório, garantindo a transparência. Ao juntar todas essas peças, fica claro que a função do tabelião vai muito além de criar atos perfeitos. Como diz o professor Lessa, é também sobre ter a técnica e a coragem de sanear o acervo, de limpar o que não prosperou. Um livro de notas organizado, sem atos nesse limbo jurídico, é o espelho de um delegatário que honra a segurança jurídica que lhe foi confiada. E que temas do edital seriam interessantes de ver por aqui? Deixem sugestões nos comentários. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se este conteúdo foi útil, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!